trouxe, meus amigos, no podcast de agora, Baba Razak Salami. Ele é nigeriano, babá incrível, assim. Olha, ele trouxe muito conhecimento, muita coisa incrível. Incrível, assim, de verdade. É poder ouvir um nativo nigeriano com tanta informação, com tanta coisa. E é impressionante como a espiritualidade é incrível, né? Ele estava comentando sobre uma magia, né, que o pessoal faz lá na África para parar de chover. E que muitas pessoas já me disseram sobre isso e é surreal. E tem coisas que acontecem na espiritualidade que é doido, não é? Nós já tínhamos ouvido falar, mas a gente não tinha ouvido da Qual foi a boca. coisa mais doida que você já escutou falar na espiritualidade, assim? Ai, são várias, mas essa de hoje, como tá fresquinha, né? Sobre essa questão da. Como é que você pode ver um tempo totalmente ruim, chovendo, lama, daqui a pouco do nada você vê estiar e poder acontecer, no caso que ela contou e o Baba Razak contou, era para um ritual que ia acontecer, né? Na África. E do nada, onde a gente, né, achava que não ia parar, parou. E o ritual aconteceu num tempo maravilhoso. Então, assim, hoje, porque tá fresquinha essa história, né? Pra mim tá muito vivo. Mas Mas que que você vivenciou e que você viu. Qual foi a coisa mais maluca? Inclusive você que está nos assistindo e nos ouvindo. Qual a coisa mais maluca que você já ouviu da espiritualidade? Aquele tipo de coisa que você fala assim, eu só acredito vendo. E aí quando você vê, você fala, não acredito. Não consigo acreditar que isso está acontecendo aqui, ó, na frente dos meus olhos. Tem alguma? eu tenho sim. Nós estávamos fazendo um ritual na nossa casa e tinha um corte, né, com uma galinha. E que na hora que a entidade segura, a galinha tá toda nervosa, né? Cacarejando, do nada ela para e faz assim, tonhoim. Ela cai na Sem mão, fazer nada. sem fazer nada. Ele tá lá fazendo as chamadas, tudo, né? Só que aí do nada ela para, ela deita literalmente a galinha e lá ela fica. Eu olhei aquilo e falei assim, morreu. Ela morreu. Não é possível. Só que aí passa talvez, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, tal, coisa rápida. Essa galinha, ela não está morta, ela fica quietinha de novo, mas assim, mais encorpada, até vir o ritual, né, da sacralização. Mas eu vi mais ou menos umas 3, 4 vezes isso. Eu fiquei assim, na primeira, impressionada. Como é que do nada uma galinha toda cacarejando, nervosa, né? Ela, tonhões. Conta disso, babá. É uma coisa doida, né? Dá pra entender? Dá, Assim, dá pra dá, entender. dá. Eles já explicaram pra gente em relação ao encantamento, É né? o Eles fazem um encantamento. encantamento antes de fazer o sacrifício. Mas, ó, vocês estão muito quietinhos aí. Eu quero saber de vocês que estão nos assistindo. Me conta qual foi as coisas mais malucas que você viu na espiritualidade, que você falou, cara, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso aqui na minha Será que o povo cansou da frente. maratona do dois podcasts, outro programa? É muito conteúdo, né? Hello, Planeta Terra Me chamando. conta, manda nos comentários aí o Povo da que vocês Macumba. viram. Povo da Mas você Macumba. sabe que ontem aconteceu um negócio também incrível, assim, que foi... Deixa eu só colocar Nós aqui tivemos no... ontem o ritual da nossa Fala um casa, pouquinho né? sobre o ritual. Ontem nós tivemos, não foi um ritual, foi uma gira normal, né, de cigano na Força de Santa Sara, Cali. Então vieram aproximadamente 80, 90 pessoas na nossa casa e os ciganos e ciganas estiveram lá fazendo todo o ritual acontecer, a dança, a magia para prosperidade e foi uma energia incrível, incrível. As pessoas na hora de saírem, elas falaram, gente, o que Mas aconteceu? olha que coisa incrível que aconteceu ontem, né? No dia de Giras Ciganos, a gente tem algumas músicas ciganas que ficam tocando. E aí aconteceu alguma coisa que desconectou um dos celulares que estavam conectados à mesa de som. E aí esse celular era meu. E ele só desbloqueia com a minha face. Só que eu já estava incorporado. E aí a Cambone, que estava ali com a gente, ela tentou desbloquear com a minha cara. Ela pediu pra entidade licença. Se eu só desbloqueei esse celular aqui que eu não tô lembrando da senha. Olha o desespero, E ela gente. colocou o celular na frente do meu rosto, que estava incorporado. O celular não desbloqueou. Ela tentou uma, ela tentou duas, ela tentou três. E o Face ID do iPhone não desbloqueava. E assim, não tinha nada no meu rosto.
E aí eu falei, bom, Tinha sim, era um cigano. era o cigano, é. E aí no final do trabalho, Ah. eu falei, vamos testar isso aqui então. Aí ela testou e abriu. Ou seja, o bagulho é louco. Olha, incrível porque ele e o Baba Lohance são irmãos de sangue e são muito parecidos. E já aconteceu, né, há pouco tempo deles fazerem até brincadeira, tipo pegar o celular um do outro e para ver se abre. E realmente funciona entre os dois irmãos. Olha só que incrível, de tão parecido que eles são. Agora, essa questão de você estar incorporado, você colocar se até com o irmão o dele abre e vice-versa, você imagina você estar incorporado. Ele não tinha nada, não tinha maquiagem, não tinha adorno, não tinha nada, era só ele mesmo incorporado. Pegar e não abrir. Me fala se isso não é incrível. Então eu já vi coisas também parecidas com. Eu já vi coisas assim de querer gravar, por exemplo, uma parte do tratamento, do trabalho, a gente fala assim, pode gravar, as entidades não gostam muito, né? E não sair nada. Eu gravar lá meia hora de palestra, de ensinamentos, quando eu fui ver, zero. Ou se não, um barulhinho, meia hora, e não consegui. Então, para a espiritualidade, são coisas que é muito comum. Para nós, a gente fica muito surpreso, mas não adianta. Quando a espiritualidade breca, quando trava ou coisas parecidas, esquece. No caso, não teve nada a ver ligado a isso, mas não reconheceu só o Face ID. Porque tava Não mexido, era ele, né? Não, é surreal. É um negócio desse aqui, é surreal, assim. Você só acredita... E assim, tinha mais gente, tá? Tinham mais pessoas acompanhando o processo. Tinham umas 3 ou 4 pessoas junto, vendo que o celular nos bloqueava. Eu desincorporei, colocou na minha cara, desbloqueou. Então, qual que é a explicação para isso? Me diga você. Manda para mim aí qual que é a explicação para isso, tá? Então, vamos lá. Hoje o tema tá muito interessante aqui. Vou trazer umas coisas muito bacanas, que são sobre as dores do umbandista. Sobre as dores da pessoa que está sofrendo, de fato, com a vida, né? Todo mundo hoje sofre com a vida, com dificuldades. Então, a Márcia mandou boa tarde, meu saravá. Saravá, minha irmã. A Edima Simões mandou assim, energia incrível, eu estava lá do Ritual dos Ciganos. Edi, um beijo pra você. Edima. Edima? Edima, não é Edi. Então não é Edi. Bom, mas vai um beijo também pra Edimar, porque nós temos também uma consulente chamada Edi. E aí, então vamos lá, o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar de dores internas e dores externas. Quais são as maiores dores que a gente vive na nossa vida espiritual? A primeira delas é o medo da própria mediunidade. Sentir sintomas, ouvir chamados, mas ter a insegurança de se entregar e fazer a sua vida mudar. Porque se você é médium, meu amigo, e sua vida está travada, muito possivelmente, quando você desenvolve a mediunidade, você vai acabar curando essa doença xamânica que a gente chama, e a sua vida vai fluir de maneira melhor. E não é questão de mágica, por exemplo, olha, o Exu, a pombagira vai te dar trabalho, vai te dar dinheiro, vai te dar amor. Mas só de você se curar e você se sentir bem, curar essa doença xamânica que é a mediunidade, tudo que você vai fazer vai ser melhor. A sua vida vai fluir melhor de uma maneira muito mais incrível, muito mais próspera e muito mais abundante, tá? A Ana falou assim, foi maravilhoso, também estava lá. Axé, minha irmã. Inclusive, ontem a gente recebeu pessoas de fora de São Paulo, né? Muitas pessoas novas e também recebemos duas queridas que acompanham já o nosso programa há muito tempo. Elas vieram de Caxias do Sul. Olha, isso é fé, meus amigos. Olha só, elas começaram a ouvir o programa, acompanhar o Instagram, e uma falou para outra, nós um dia vamos até essa casa conhecer, porque bate muito essa seriedade, as palavras, o ensinamento que o Baba Ranieri passa, isso aí atraiu demais, né? Por falta da escassez, mesmo que no Sul tem bastante, Tem muito. bastante casa de macumba, né? Pois um dia elas aleatoriamente falaram uma para outra e falaram assim, um dia nós vamos lá conhecer essa casa. E foi, vida que segue, faz um ano mais ou menos isso. Apareceu uma oportunidade de vir para São Paulo e elas falaram assim, nós vamos no dia da gira, porque principalmente a nossa conexão com o povo cigano é muito grande. Uma pergunta, vocês que estão vendo a gente aqui, vocês têm fé para isso? Porque olha só... De criar? Não, criar não, de você ir até um local que seja fora do seu estado, Olha, Caxias da sua do Sul cidade, é longe, hein? para se cuidar. A gente tá cuidando de uma consulente que ela tá vindo do Rio de Janeiro. Ela veio
na semana retrasada para fazer o Bori. Ela vai voltar, acho que na semana que vem, para fazer um ritual de Exu do Ouro, uma pactuação de Exu do Ouro. Então, assim, a sua, a sua fé te faria atravessar uma fronteira Um de oceano? cidade? Não, oceano não, né? Estamos falando do mesmo país. O oceano fica bem Ah, difícil. mas tem gente que vem. Tem também, mas Tem, eu eu tô conheço. falando de cidade. Tô Ah, eu falando de já tô cidade. falando demais, eu tô mais longe, porque eu já fiz Enfim, isso. você já fez isso? Você já Já, fez isso, já. né? E vou te falar, não foi só fé não, viu? Foi dor, foi Foi dor. apanhar muito, muito. E felizmente conhecer uma pessoa de outro estado e poder confiar e acreditar. A Erika mandou assim, ó, assistir a live da casa e sentir força e alegria. É isso, é muito bom. Então, voltando às dores aqui das Bora lá, vamos pessoas, voltar à né? dor. Outra dor interna que a gente sente muito no caminho espiritual. A gente sente muito a dor oh, Jesus. Ô, Exu. Referência? Em relação, Relação. né, a gente sente muita dor em relação à falta de clareza no caminho. Porque, de fato, a espiritualidade não é uma coisa muito óbvia. Assim, ó, é assim, assim, assado. É 2 mais 2 mais 2 deu 6. Não é isso. Não saber se deve desenvolver, em qual terreiro seguir, qual orixá que acompanha, como faz, o que, que isso vai gerar e acarretar na sua vida, tudo isso, essa falta de clareza, acaba sendo uma dor muito complexa e muitas vezes desfoca e afasta a gente daquilo que a gente tem que fazer. 3. Dúvidas constantes. Será que é o guia mesmo? Será que sou eu? Será que é intuição? Será que é loucura da minha cabeça? Eu tô fazendo certo? O que tá acontecendo? Eu tô ficando louca. Eu tô ficando doido. Chama o CAPS. Eu acho que isso é uma das piores sensações, sabia, Baba? É complicado, É né? bem complicado. 4. Cansaço espiritual. Sentir que você doa, 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 faz pelo outro, ajuda, se entrega, mas nem sempre recebe apoio ou energia de volta. Quanto maior a ilusão, maior a decepção. 5. Culpa por errar. Se afastar da casa ou não conseguir corresponder ao que acreditam ou o que o guia espera de você. 6. Comparação. Isso é muito comum. Essa dor da comparação é muito comum, principalmente no desenvolvimento, dentro da casa. Muitas pessoas lá no desenvolvimento acabam dando uma espirocada, né? Eu vi, eu senti, dei pirueta, flutuei, trouxe a mensagem do além, piriri, pororó, pururu. Porque eu E sonhei tem gente que tá num processo muito mais, assim, calmo, purificado. verdadeiro, coeso, firme. E não sente todas essas loucuras que talvez nem a pessoa que falou que sente de verdade, entendeu? E aí ela olha isso, ela fica se comparando, ela fala, poxa, então é uma loucura que eu tô vivendo aqui. Não é verdadeiro, não é bom, tal. E 7, dores internas. O medo de estar sendo enganado. A dúvida se o guia que vem ele é verdadeiro ou ele é uma criação de si mesmo. Ou ele é uma imposição do pai ou da mãe de santo. É um sistema de pirâmide para te amarrar naquilo tudo. Isso acontece. Essa dor, esse incômodo acontece. E é triste. Porque por que a gente sente essas dores internas e externas? Porque falta informação. Falta alguém para te guiar, falta alguém para te direcionar de uma maneira verdadeira, de uma maneira segura, de uma maneira coesa. Ó, a Débora mandou assim: Casa Luz Estrela Guia foi um grande presente para mim esse ano. Gratidão, babá. Gratidão é minha ter você aqui com a gente, viu, Débora? Uma honra enorme poder estarmos juntos, cuidar de você, cuidar desse Ori e seguir para o sucesso, né? Para as conquistas, para as melhores coisas para nossa vida. Até então faz sentido essas dores? Vocês que estão assistindo a gente aí, vocês sentem essas dores no seu desenvolvimento espiritual? E aí tem também as dores externas. Preconceito religioso. É muito comum, por exemplo, o marido ele vai para Umbanda e a esposa não gosta. Aí começa a criar um conflito dentro de casa. Ou o contrário também. Familiares, a pessoa não pode acender uma vela. A gente tem uma trabalhadora que, rapaz, ela sofre. Porque o marido dela não aceita. Então fica criticando, fica assim, ó, sabe? Que quase que É um obsessor encarnado dentro de casa. sacrificando, fazendo mal para ela. É muito ruim. Vizinhos, colegas de trabalho. Segunda dor externa, falta de reconhecimento. A Umbanda ainda é vista como inferior por muitas religiões. É vista de maneira muito, muito, muito supérflua.
muito banal. É aquela coisa que eu sempre brinco, né? Ai, vou fazer uma magiazinha para arrumar um amor. Não é só isso. É muito mais do que isso. Terceira dor, exploração. É muito comum pessoas já passarem por exploração dentro de casas que cobravam caro, que manipulavam por medo, que prometiam milagres, ou que simplesmente falavam, você não vai sair daqui não. Se você sair, eu vou lascar com a sua vida. Abusos, assédios morais e tudo aquilo que a gente já ouviu falar por aí. Cara, isso complica demais o nosso desenvolvimento. Essa é uma dor muito complexa, muito problemática. Aí a gente tem, né, falando disso ainda de exploração, tem uma coisa que eu repudio veementemente. É pai de santo que vai atender uma pessoa que está sem condições financeiras e fala, não, vai, me dá aqui seu carro, me dá não sei o que eu vou fazer melhorar. Não pode, gente. Isso eu falo para todo mundo. Sempre que eu atendo alguém que está com uma extrema limitação financeira, eu falo, vamos fazer o que dá para fazer. Vamos fazer o que está na nossa mão. Nós temos na nossa casa tratamento espiritual gratuito. Você não pode. Ah, não, toma o botijão de gás aqui. Não pode. Pai de santo é para levantar a sua vida, não é para destruir a sua vida. Então, nós, como pais de santo, eu falo isso também para quem é sacerdote que eu acompanho aqui, que eu faço uma mentoria. Não pode. Ah, mas tem que fazer um ebó. Tem que fazer porra nenhuma. A pessoa tem que ficar bem. Você não pode terminar de destruir a vida da pessoa. Tem que ter bom senso. Ah, mas eu vou fazer o que então? Passa banho para a pessoa. Orienta. Faz um tratamento gratuito. A gente tem tratamentos gratuitos na nossa casa. Não pode, gente. Tá? E se você está totalmente vulnerável, não caia nessa. Não caia nessa. Procure uma casa séria. Procure um sacerdote sério. Não pode te explorar. É muito comum a gente chegar na religião totalmente vulnerável. Frágil. Fraco. Aí a pessoa te abusa sexualmente, a pessoa te abusa moralmente e te explora financeiramente. Não pode, tá? Inclusive nós terminamos o último podcast com esse tema do Baba, né, que foi convidado, exatamente falando isso. Cuidado com aonde você vai, em quem você confia. E quando você está fraco, precisando realmente de uma luz no final do túnel, você acredita, porque tem gente que tem uma lábia, nossa, que você fala, achei o lugar. Mas você tem que verificar muito bem aonde você entra e aonde você confia os seus problemas, a sua fraqueza, a sua vida. Tem que tomar muito cuidado aonde vai. Vamos falar de outras dores ainda, tá? Tô acabando, tá? Em relação às dores, quero saber qual que é a sua maior dor na sua espiritualidade, qual a sua maior dificuldade. Então, desunião entre os terreiros. É terreiro atacando o pai de santo atacando o terreiro, filho de santo brigando, ou até mesmo dentro do próprio terreiro, picuinha, fofoca, briga. Meus amigos, olha que coisa desnecessária. Como é que você pode fazer parte de um terreiro e terminar uma gira? Olha, isso é uma e você ficar detonando o trabalho, detonando o seu pai de santo, detonando os seus colegas de... Não, eu tô falando de intriga no meio do ritual, no meio do Não, em convívio. tudo, eu digo, né? Essa é uma coisa que não entra na minha cabeça e quase acontece com todo mundo isso. Olha, pra mim é um desprazer ter que viver isso por muitas pessoas que muitas vezes nem entendem que fazem isso. Acha que não, né? Falta muito autoconhecimento. As pessoas têm sede de briga, de problema, de desgraça, de destruição. A pessoa olhou para ela, já olhou torta. Tudo é um problema, tá? Sexto, tempo de vida corrida. Dificuldade de conciliar sua vida profissional, família e obrigações. Aí, nesse ponto específico, a gente entra no quê? Quem quer dar um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. E essas são as dores. Agora a gente vai começar a abordar uma a uma aqui. Primeira dor que a gente comentou, a dor interna, é o medo da mediunidade. Sentir sintomas, vozes, chamados, vir vulto. Cara, como é que você é um espírita? Como é que você é um bandista? Como é que você trabalha com morto e tem medo de ver um vulto? E estranha se você não vê nada. Se você não perceber nada. Você já teve medo da sua própria mediunidade, dos sintomas? Como é que foi pra você? Não, isso eu nunca tive. Porque desde pequena eu sempre administrei, sempre trabalhei muito bem esse lado. Mas nós vamos chamar os comerciais e eu termino a explicação? Boa, vamos lá. Vamos chamar os comerciais. Em alguns
minutos nós estaremos de volta aqui para muito assunto interessante para você. A gente, enquanto tá nos comerciais, a gente ficou trocando ideia com o pessoal no Instagram que tá ao vivo aqui, né? Você que é ouvinte da rádio, segue a gente lá no @Casaluz da Estrela Guia, para que você converse um pouco mais com a gente durante esses momentos, tá? A gente está falando hoje sobre as maiores dores da espiritualidade. Eu quero saber de você, qual é a sua maior dor, qual é a sua maior dificuldade de fazer a sua espiritualidade florescer, seguir e ir para um caminho melhor, para um caminho de mais bênçãos, de mais condições de crescimento, fartura, progresso. Conta pra gente aí o que está rolando. E como a gente disse aqui nos comerciais, quem entrar em contato com o nosso telefone 11 933 30 4477 e escrever a palavra luz, vai ganhar 20% de desconto para consulta oracular, tá? Essa consulta oracular, a gente só está marcando já para a segunda quinzena de outubro, tá? A agenda tá uma loucura, o pessoal para fim de ano tá correndo. Então, essas duas aqui me colocando para trabalhar dia e noite, então corre. Porque se você quiser, você tem que marcar hoje já para outubro. Se você quiser antes do fim do ano, você tem que correr. Porque a agenda tá bombando, graças a Exu, bastante atendimento, bastante trabalho. E é isso, a coisa tá acontecendo, tá? E bastante soluções, né? Eu tô Bastante. vendo os depoimentos que o pessoal manda pra gente pelo WhatsApp. Olha, é muito gratificante. Não tem como a gente não apelar e não falar assim, olha, Babá, esse é um caso aqui, esse não sei o quê, né? Ele fala, para vocês todos, realmente todos. Essa semana elas conseguiram, a agenda estava lotada. Não tinha espaço para sair para fazer xixi no meio da consulta. Elas conseguiram encaixar mais 3 pessoas. Então, assim, mas não dá, né? Chega uma hora que não dá mais para encaixar. Ô, Babá, o que eu ia falar depois do comercial? A pergunta é, a gente está falando das dores aqui da mediunidade, dores internas. E uma das dores que as pessoas sentem é em relação Lembrei. aos sintomas da mediunidade. Medo da própria mediunidade, medo de incorporar e não voltar mais, medo de ser obsediada. Você já teve essas dores? Eu nunca tive medo nenhum em relação à espiritualidade. Esse negócio de que, será que eu vou morrer? Será que eu não vou voltar? Será que é isso? A única coisa que eu achava um pouco complicado entender é o que era a minha parte mental e o que era a minha parte da intuição. Porque uma das minhas faculdades mediúnicas é uma intuição muito forte. Que eu confundia um pouco, será que eu tô psíquica? Será que eu tô doida? Ou será que realmente é verdade? Porque é complicado, né? Você tá vendo que tá... uma situação e a sua intuição fala outra. Então, para mim, eu nunca tive medo nenhuma mesmo. Então, para mim foi muito bom e muito fácil isso, essa aceitação, essa entrega. Mas que essa questão da intuição é um pouquinho assim, né? Até que ponto é você, até que ponto são seus guias te falando. Agora, tirando isso, tá tudo lindo. É isso, né? Então, próxima dor que a gente tem aqui são culpa, medo de errar, se afastar, não conseguir fazer a coisa direito. Você já teve essa dor? A dificuldade era a minha procrastinação. Dar continuidade àquilo que eu assumi. Por exemplo, se você começa alguma coisa, eu começo a fazer uma oferenda, eu tenho que fazer a oferenda conforme combinado. Eu toda semana. Então, essa questão, por conta da minha indisciplina, me gerava, não era medo, mas era assim, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu não posso procrastinar porque eu vou ficar em dívida com a minha entidade. Então, sobre a minha forma de procrastinar, isso me trazia uma certa insegurança, tipo assim, puxa vida, mais um compromisso. Mas era super pessoal mesmo, e quando você começa a entender que essa troca é benéfica, essa troca só te traz mais empoderamento, mais ligação com os orixás, com a entidade, aí você começa a caminhar e vai que vai. Então vamos lá, como você lida com o medo da sua mediunidade? Como lidar com o medo de sentir esses sintomas, de ouvir chamados, de ouvir vozes, ver coisas e essa insegurança para se entregar? Como é que você lida com isso? É estudando. Você precisa achar um local de confiança, um local que você pode se entregar, um local que você pode sentir, que você pode experienciar, mas para isso precisa ser um local seguro.
Na nossa casa, a gente faz o desenvolvimento mediúnico. Lá é o momento de você experimentar tudo isso. Porque vamos supor o seguinte, tem uma panela muito quente, certo? Como é que você vai saber se ela de fato tá quente, se ela machuca, se você aguenta ou não aguenta? Você toca rapidinho, né? Você toca, você parou, tenta mais um pouquinho para ver se tá quente mesmo. Aí você pega um pano e vai tentando. E isso é o desenvolvimento mediúnico. É experimentar, perceber como aquilo vai funcionar. E aí você vai perdendo medo. Porque assim, vamos lá, quantas vezes a gente tem medo de coisas que não são para ter medo. Ah, eu tenho medo de altura. Mas por quê? Se você está protegido, não tem por que ter medo de altura. Ah, eu tenho medo de água. Tá, mas se você aprender a nadar, não tem por que ter medo de água. Então os medos nada mais são do que pensamentos intrusivos e o medo de algo que não necessita de medo, mas de cuidado, de aprendizado. Faz sentido para vocês? Sim, porque você tem medo daquilo que você não conhece. Então, quando aquilo ali é muito surreal para você, você fala assim: nossa, eu tenho medo. Agora, quando você começa a entender como ele está fazendo passo a passo, ter medo por quê da água? Se você está com uma boia, você sabe nadar, você está com o salva-vida lá de pé. Então, tudo tem uma trajetória. Então, o medo vem de algo do desconhecido. Então, quando você realmente não conhece nada, você fala assim, nossa, o que será que tem atrás daquela porta, né? Preta fechada. Então, você não vê o que está atrás. Aí você tem medo do que tá, porque a porta é tão feia do lado de cá, que você vai achar que você vai encontrar um monstro. Mas, na verdade, existe uma historinha que um dia eu vou contar, que quando você abre a porta feia, tem um paraíso com sol, com maravilhas, com plantas. E a porta que estava bem bonita, colorida, quando você abria, era o inferno. Então, assim, é o medo desconhecido. Aqui pelo YouTube, ó, o Ricardo Rosário, ele manda assim: eu cheguei a prometer que nunca mais iria participar de uma casa espiritualista. Eu me apego demais. Do nada, as casas fecharam sem explicação. Aí você fez uma demanda. Cuidado, olha. A nossa casa fica, sabe aonde? Lá na Flórida, não é em São... Brincadeira. O que acontece? Me explica isso. Ele escolheu errado? O que está acontecendo? Coincidência, né? Coincidência? Coincidência. Babá diz que não existe coincidência. De vez em quando rola. Vamos lá. Como lidar com preconceito religioso de familiares, vizinhos e colegas de trabalho? Como lidar com preconceito religioso? Em primeiro lugar, se você realmente não tiver preconceito nenhum, aí não vai existir. Agora, se você já tem... Não, preconceito externo. Pessoas que estão te atacando. Por exemplo, seu marido que não gosta que você vai na macumba. Então, se você não tiver nadinha de resquícios de preconceito dentro de você, porque às vezes assim, eu não tinha preconceito, mas eu falava assim, eu trabalho na Umbanda Branca. Eu tenho preconceito, concorda? Sim. Então, quando você não tem preconceito nenhum, você assume. Que nem hoje eu falo assim, você vai? Vou na macumba. Macumba? Vou lá na macumba, eu sou espírita que eu trabalho lá, né? Sou espírita. Então, assim, quando você realmente acredita, você não vai passar por isso, entendeu? Mas aí como é que você faz quando você tem alguém na sua casa que você... Vamos supor, moramos eu e você e meu irmão. E aí eu tenho que fazer a minha oferenda para Exu e você não quer que eu faça. Como é que lida com isso? Como é que você lidaria com isso? Eu vou e faço. O meu companheiro, ele não tem religião, porém ele tem formação cristã, de evangélico, do pai e tudo mais. Então eu firmei em casa o assentamento do Exu do Ouro, com imagem, com dinheiro, com incenso, com charuto, com pinga, com uísque. E avisei bem ele, falei, você não rela, respeita, porque é uma entidade firmada em casa, entendeu? Então, assim, eu não tenho receio disso, porque eu já trabalhei bem isso. Então, agora, se você tiver um preconceito, um medo, uma resistência, eu acho que é complicado, a não ser que vai gerar muita briga. Se você tiver uma família que vai gerar muito impacto, muito debate aí de briga, eu acho que é ruim. Vamos lá dar alguns exemplos. Eu moro com a minha mãe e aí eu quero fazer minha oferenda para Exu e ela não quer. Aí, meu amigo... Existe uma coisa, uma premissa na vida que é assim, quem paga manda, né? Quem que banca a casa? De quem que é a casa? Se é a casa da sua mãe, aí você se lascou. Porque assim, ou você conversa e tenta um acordo, se não tem acordo, não tem acordo. A casa é dela, ela que manda. Mas ela tem que me respeitar. Seria bom se ela te respeitasse. Seria bom, mas assim, se ela não te respeita, você tem que dar seus pulos. Quais são os seus pulos?
se prepara. Vai ganhar dinheiro e, ó, rala da casa dela Faz uma porque ela não oferenda te pra sair. respeita, entendeu? Porque ela não te respeita, ela não respeita sua fé, ela não entende o que é importante pra você. Ela tem preconceito. Agora, se ao contrário, por exemplo, eu tenho a minha casa, aí eu tenho uma namorada, e minha namorada vem aqui e começa a reclamar. Primeiro que isso não vai acontecer comigo, porque, por exemplo, quando eu conheci a minha esposa, a primeira coisa que eu falei pra ela foi o seguinte, olha, eu sou macumbeiro. Né? Aliás, quando eu falei pra ela que eu era macumbeiro, eu falei, eu sou macumbeiro. E essa é a coisa mais importante na minha vida. Não tente competir, porque você vai perder. Não tente competir com a minha fé. Você vai perder. Entendeu? Então você já se posiciona. Não tem como não. Mas se eu fosse solteiro, arrumasse uma namorada, tal, tô na minha casa, fazendo minha oferenda, ela reclama, meu amigo, eu mando ela Pra Nárnia. passear. Por quê? Porque a minha fé é mais importante que qualquer outra coisa. E já te conheceu Quem- sendo praticante, Quem né? me deixa de fé... Quem me deixa de fé? Quem me deixa de fé é minha pé. Olha o Vocês TDAH. entenderam? Entenderam, Quem né? me deixa de pé é a minha minha fé. Então você se posiciona, tá? Aí vamos falar assim, vizinhos. Assim, a minha vontade, o meu conselho para dar para vocês aqui, eu não posso dar porque eu sou um sacerdote. E infelizmente eu tenho que me privar de alguns conselhos aqui. Mas não permita. Esses dias eu tava fazendo uma live e aí entrou um fulano lá na rede vizinha e começou: Jesus é a verdade, eu caminho a vida, porque não sei o que, parará. Eu falei, meu irmão, com todo respeito, vai pra pan que caiu. Vai pra pé que pariu. E aí a pessoa ficou até preocupada. Nossa, o babá tá nervoso hoje, tá, não sei o que. Eu falei, vai pregar na casa do chapéu. Aqui não. Eu não tô na sua igreja pregando na sua igreja que Exu é o caminho, a verdade, a vida. Não entrei no seu canal, Eu né? não entrei no seu canal. Faz o seu canal e vai falar no seu canal. Aqui é o meu canal. E aqui eu não permito que você fale sobre isso. Se você falar, eu vou te bloquear. Não, mas não é por mal. Não importa se é por mal, se é por bem. Aqui não é local. Aqui é pra falar de macumba. Eu não permiti você entrar aqui pra ficar falando sobre isso. Vai pra pan que pariu. Aqui não. E aí? Ele E aí ele obedeceu? parou. Aí ele parou. Hum. Então, assim, a gente não pode não nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Sabe por quê? Quanto menos a gente se posiciona, mais o fulano monta e quer dar as Cresce, regras dele. cresce. Aqui não, velho. Aqui não. Aqui é Exu. Eu não permito, eu não tolero isso na minha casa. Então, que a gente aprenda também a não permitir e a não tolerar. Tá? Não podemos, porque é por muita tolerância, é por algumas filosofias de perdoa, deixa, que entram no cansa. terreiro, as pessoas entram no terreiro e tacam fogo no terreiro, quebra É o terreiro verdade. inteiro, mata pai e mãe de santo. Porque a gente fica calado e fala, deixa pra lá, nada. Deixa pra lá nada. Exu faz a parte deles, mas você tem que fazer a gente sua. precisa se posicionar, tá? É imprescindível se posicionar. Eu não tô dizendo pra você ser chato, insuportável, militante. Eu tô dizendo pra você saber se respeitar e se posicionar. Entender, né, o seu papel. Você tá no seu canal, você tá fazendo a sua live para as pessoas que te acompanham. Uma pessoa entrar na sua casa, né, no seu espaço, no seu programa, para ficar falando besteira, você não foi convidado para isso, entendeu? Ai, mas ignora. Não, não dá para ignorar. Bloqueia. Realmente, você tem que se posicionar, até porque se tiver alguém com vontade de começar a falar, você já deixa bem claro que aqui não, aqui não. E a pessoa que sai ou você bloqueia também. Tá certíssimo. Na vida, nós temos que nos posicionar, não só para isso, mas para um monte de O coisa. pessoal tá perguntando aqui qual que é a palavra-chave que ganha 20% de desconto na consultora Ocular. Entra em contato no 11 933 30 4477 e você vai ganhar 20% na consultora Ocular comigo. Mas corre, porque a gente já tá marcando pra segunda quinzena de outubro, tá? Corre aí, senão Mas não vai você dar não tempo. falou a palavra. Luz. Ah, luz. Fala a palavra luz. Só e você hoje. vai ganhar. Exato, para adquirir hoje, tá? Até 23h59 horas. É hoje que você tem esse time. Próxima coisa pra gente aprender a lidar é com comparação. Como lidar com comparação? Porque o fulano, ele usa a capa e um chifre desse tamanho, ele usa um tridente, ele usa
A pombagira usa, como é o nome daquele? Espartilho? Saiote. Saiote, saia rodada, não sei o que, papapá. E batom, e brinco desse tamanho, e colar desse tamanho, e um pano desse tamanho. Não se compare, porque muito daquilo que você tá vendo só é uma loucura na cabeça da pessoa. Pra mostrar poder. Pra mostrar que ela é, que não sei o quê. Ah, eu senti isso. Uma coisa que eu sempre falo e repito mais uma vez. As pessoas falam assim, não, porque a pombagira falou comigo assim, e o Exu falou comigo assim, e fala como se eu estivesse aqui. Aí eu sempre falo pra pessoa, você não precisa de um terreiro e não precisa de mim. Se o seu Exu e essa pombagira falar com você nesse grau aqui de interação, como eu tô falando com você... Que loucura! Mete o pé, irmão. Você não precisa do terreiro. Você só vai pra um terreiro porque você não sabe intermediar os seus espíritos. É só por isso. Se você sabe, se você conversa com eles e eles te dão orientação, ó... Seu patamar tá muito além do nosso terreiro, gente. Não é do nosso não, é de qualquer terreiro. Então é importante você ter essa compreensão. Aí a pessoa ouve isso e fala, porra, eu não senti isso. Eu não consigo falar, eu não consigo ver, eu não consigo dessa forma. E ela que talvez está num processo super verdadeiro, super coeso e coerente, acha que nada está acontecendo, enquanto o maluco do outro lado está só atrapalhando o processo. Vende bem, né? Tem uma boa lábia, né? Não é nem que vende, a pessoa não tá para vender, é com ela mesma a questão. Ela precisa da autoafirmação. Para ela mesma, entende? Ela sente o negócio, ela acha que aquilo é uma frase. Olha, quem se considera um bom médium, ele não precisa falar nada. E eu conheço grandes médiums aí, mentira, muitos não, que ele não fala, ele não fica contando peripécias, ele não fica falando, não fica se exibindo. E é um excelente médium. Ele trabalha na calada, ele é no silêncio, ele faz, ele entra, ele sai do terreiro, faz a sua parte, ó, nem de papinho furado fica pela casa. Ele faz o trabalho espiritual dele e acabou. Você não vê. E é um excelente médium. Um beijo pra você, meu querido. Ele sabe quem é. Ele sabe quem é. O cara é médium mesmo, né? O cara deve ser vidente, médio, alguma coisa assim, né? Pra pegar essa no ar. Ele trabalha aí. No anonimato. Deve ser um espírito também, né? Vai saber. Ah, não. Então é isso, estamos chegando aqui ao fim do programa. Você que quer adquirir a nossa consultora ocular, é cada um, né? A cara do ser humaninho. É que, gente, meu coração não sentiu vontade de dar o nome hoje. Então, Outro dia eu dou. Então, foda. Vocês verem que eu passo. O cara deve ser médium mesmo, viu, Jean? Porque nessa ele vai ter. O cara tem que pegar. Um beijo, meu querido. Meu querido, como assim? É médium, vidente, tudo. O cara deve ser o médium mesmo. Um dia, fiquem Enfim, na mas vamos lá. curiosidade. É isso. Chegamos aqui ao fim de mais um programa. Queria agradecer você. E você que quer marcar a sua consultora ocular, entre em contato com 11 9 33 30 4477. 11 9 33 30 4477. Você vai dizer a palavra luz. Luz. Baba, qual é o nosso próximo trabalho de quarta-feira? Calma, e vai ganhar 20% na consultora ocular. Eu vou falar também igual médium. Vou mandar assim, ó. Vou mandar no... Na próxima quarta-feira a gente não tem trabalho, tá? Não teremos trabalho. Só no dia 1. É dia 1 mesmo? A próxima quarta, primeira quarta de outubro, nós teremos uma gira de Erês, né? De Cosme e Damião, com inscrição. E por ser uma festa de criança, onde precisa movimentar, brincar, é número limitado, tá bom, gente? Quando ele lançar isso aí no grupo de inscrição, são poucas vagas, então vocês fiquem atentos, porque não dá para abrir, até por conta de ser trabalho de criança. Nós temos que limitar. Quem tiver criança e conhecer a nossa casa, já vai se preparando para levar as crianças, tá bom? É isso.